Salve nação tricolor, sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre o São Paulo. Já se inscreve se não for inscrito e ative as notificações e agora bora para o vídeo. 20 curiosidades sobre o São Paulo. 1. O São Paulo teve praticamente 3 datas de fundação: 26 de janeiro de 1930, quando surgiu o São Paulo da Floresta, reunindo ex-jogadores, dirigentes e torcedores do Clube Atlético Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palmeiras de hoje. 4 de junho de 1935, quando depois da fusão do São Paulo da Floresta com o Clube de Regatas Tietê, foi extinto o futebol no novo clube e sócios, jogadores, torcedores e dirigentes, inconformados com a decisão, criaram o Clube Atlético São Paulo. E finalmente, 16 de dezembro de 1935, quando 20 dedicados são paulinos resolveram enfrentar as dificuldades financeiras que o Clube Atlético São Paulo atravessava e formaram sua primeira diretoria, mudando o nome para São Paulo Futebol Clube. 2. O primeiro jogo oficial do São Paulo Futebol Clube aconteceu em 25 de janeiro de 1936, contra a Portuguesa Santista, no Parque Antártica. Vitória por 3x2. 3 horas antes do jogo, correu a notícia de que a partida estava proibida pela Secretaria da Educação. Era dia de desfile militar e não podia haver jogo de futebol em São Paulo. O tenente farmacêutico Porfírio da Paz, um dos fundadores e diretor de esportes do novo clube, tomou um táxi e foi direto à Avenida Paulista, local do desfile. Revoltado, subiu ao palanque e exigiu do secretário Cantídio Sampaio a liberação do jogo. O secretário atendeu à exigência de Porfírio e a ordem foi passada num receituário médico. 4. Da fundação até hoje, o São Paulo sempre teve as mesmas cores, a mesma bandeira, o mesmo uniforme e o mesmo distintivo, desenhado na própria reunião de fundação do clube por Walter Oliver. 5. Joaquim Simão Gomes, um dos primeiros funcionários da história do São Paulo, se autoproclamava o inventor da bola de futebol branca. À época todas eram marrons e ele, cansado das dificuldades para procurar a redonda no meio do mato, resolveu pintar as bolas do clube de branco. 6. O São Paulo foi o primeiro proprietário do estádio do Canindé. O local pertencia a um clube da colônia alemã e foi comprado pelo tricolor em 1944. Na verdade, na época tratava-se apenas de um campo para treinamentos. Em 1956 o clube vendeu o terreno para a Portuguesa, que construiu aí sim um estádio. 7. Durante a administração do São Paulo, vivia ali no CT do Canindé um bode chamado Augusto. Em 1949, o São Paulo, pensando em deixar o CT mais apresentável, plantou eucaliptos no local. Augusto comeu todas as mudas e iniciou uma guerra política que dividiu o clube em dois grupos, o Tira o Bode e o Deixa o Bode. Augusto ficou. 8. No início dos anos 1940, Corinthians e Palmeiras eram os melhores times do estado. Dizia-se que para saber quem seria campeão paulista bastaria jogar uma moeda para o alto. Se desse cara, daria Palmeiras. Se desse coroa, daria Corinthians. E o São Paulo? Só se a moeda cair em pé, brincavam os dirigentes dos dois rivais. Em 1943, o São Paulo foi campeão e os tricolores passaram a ironizar: a moeda caiu em pé. 9. Primeiro ídolo da história do futebol brasileiro, Friedenreich jogava no São Paulo. Em 1932 ele lutou na Revolução Constitucionalista e chegou a ter sua morte anunciada por rádios e jornais em todo o Brasil. Mas ele não morreu em combate e voltou a jogar naquela mesma temporada. 10. Em apenas 3 ocasiões o título de campeão brasileiro foi decidido nos pênaltis. Em 2 delas o campeão foi o São Paulo, em 1977, contra o Atlético Mineiro, e em 1986, contra o Guarani. Em ambas o tricolor levantou a taça jogando fora de casa. 11. O primeiro gol de goleiro da história do São Paulo não foi marcado por Rogério Ceni. Em 1995, 2 anos antes do goleiro artilheiro marcar o primeiro gol de sua carreira, Moscato anotou um gol de pênalti contra o Uberlândia por um torneio amistoso. 12. O São Paulo é o único time brasileiro a ter disputado a final da Libertadores por 3 anos consecutivos. Depois de ter sido campeão em 1992 e em 1993, o tricolor perdeu a decisão em 1994. 13. O São Paulo, aliás, é o time brasileiro com mais finais de Libertadores disputadas, foram 6.
3 títulos, 1992, 1993 e 2005, e 3 vices, 1974, 1994 e 2006. 14. Além disso, o tricolor é o único brasileiro a ter sido 3 vezes campeão mundial. 15. Depois de ter sido campeão da Libertadores em 2005 derrotando o Atlético Paranaense na final, o São Paulo enfrentou uma verdadeira sina de eliminações para equipes brasileiras no torneio. Em 2006 perdeu a final para o Internacional, em 2007 caiu para o Grêmio nas oitavas, em 2008, foi superado pelo Fluminense nas quartas, em 2009, novamente nas quartas, perdeu para o Cruzeiro, em 2010 até ganhou do Cruzeiro, mas caiu para o Internacional na semifinal. Em 2013 o algoz foi o Atlético Mineiro. Nas oitavas, em 2015 novamente o Cruzeiro, novamente nas oitavas. A maldição só foi quebrada em 2016, quando o São Paulo ganhou do Atlético Mineiro nas quartas e foi eliminado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, na semifinal. 16. O São Paulo viveu 78 anos sem jamais ter conquistado um tricampeonato. Quando conquistou, foi logo do Campeonato Brasileiro, 2006, 2007 e 2008. À época, antes da unificação dos torneios realizados entre 1959 e 1970, foi o primeiro clube a conquistar o Brasileirão por 3 anos consecutivos. 17. Maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni chegou ao clube em 1994. Em 1997, marcou seu primeiro gol. Como titular, foi 2 vezes campeão paulista, 1 vez campeão do torneio Rio-São Paulo, 3 vezes campeão brasileiro, 1 vez campeão da Copa Sul-Americana, 1 vez campeão da Libertadores e 1 vez campeão mundial. 18. Apesar do extenso currículo de glórias internacionais, o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Em parte, isso se deve ao fato do clube ter disputado todas as edições da Libertadores entre 2004 e 2010, quando viveu seu período mais glorioso. Nessa época, os times que jogavam a Libertadores não podiam disputar a Copa do Brasil. 19. Tele Santana, além de campeão paulista, brasileiro, bi da Libertadores e bimundial com o São Paulo, foi o técnico tutor de Muricy Ramalho no início dos anos 1990. Uma década mais tarde, entre 2006 e 2008, Muricy se tornaria, no São Paulo, tricampeão brasileiro. 20. A história do treinador com o clube, no entanto, começa justamente junto com Tele nos anos 1990. O Expressinho, espécie de time B do São Paulo, treinado por Muricy, foi campeão da Copa Conmebol em 1994. 3 anos mais tarde, foi ele quem autorizou Rogério Ceni a cobrar a falta que originou o primeiro gol de sua carreira.